Está começando mais uma edição da Reflexão Diária da Escola Bíblica Dominical. Prepare o seu coração e permita que o Espírito Santo fale com você. Reflexão Diária. Eu, você, todos juntos na EBD. A paz do Senhor para todos. Muito bem, meus amados, aqui estamos para trazer mais um comentário devocional da nossa lição de número 13, lição de adulto para 29 de março de 2026, que tem como tema a Trindade Santa e a Igreja de Cristo. E o texto áureo está em Mateus 28:19, que diz: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A verdade prática diz: a redenção da igreja é uma obra conjunta da Trindade. O Pai elege, o Filho redime e o Espírito santifica, sustentando a fé e a missão da igreja no mundo. Muito bem, a leitura de hoje está quinta-feira, está na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e o versículo de número 13, que tem como epígrafe: a obra do Espírito é essencial para a salvação e perseverança na fé. O texto nos diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, mediante a santificação do Espírito e fé na verdade. Muito bem, meus amados, este versículo nos conduz a um terreno profundamente consolador. A salvação não é fruto do esforço humano, mas da iniciativa soberana de Deus. Foi Deus que nos escolheu desde o princípio, né? Paulo começa com gratidão. Ele diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, né? Ele começa com gratidão, reconhecendo que a vida espiritual dos crentes é evidência de uma obra divina que começou desde o princípio. Como Deus diz, Deus nos escolheu desde o princípio. Aqui vemos que a salvação está enraizada na eleição, na escolha de Deus. Essa é uma eleição graciosa de Deus, um ato eterno, amoroso e imutável. Foi Deus quem nos escolheu graciosamente. Contudo, meus amados, essa escolha divina se manifesta no tempo por meio de dois elementos inseparáveis. Aí o texto nos fala da santificação do Espírito e a fé na verdade. O Espírito Santo é o agente que aplica a salvação ao coração humano. Ele não apenas convence do pecado, mas também separa. Então santifica, né? Ele purifica e transforma o pecador, porque santificação é separação. Ele faz isso conduzindo a uma nova vida em Cristo. Sem essa obra interior, não haveria regeneração, nem desejo por Deus, nem perseverança na fé. Então, a regeneração acontece por meio do Espírito Santo. É o Espírito que nos regenera, nos faz nascer de novo. Então, Jesus diz que o vento sopra onde quer, ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele diz assim: é todo aquele que é nascido do Espírito, né? Porque quem é nascido do Espírito é Espírito, quem é nascido da carne é carne. Então, a regeneração acontece por meio do Espírito Santo. E os desejos pela coisa de Deus
o desejo por Deus vem do Espírito também, é obra do Espírito. Sem o Espírito em nossas vidas, nós não teríamos desejo por Deus, nós só desejaríamos as coisas da carne e também não seríamos perseverantes na fé. Então nós precisamos sempre da ajuda, da cooperação do Espírito Santo para perseverarmos, para permanecermos firmes na nossa fé. Meus amados, ao mesmo tempo, a fé, na verdade, aponta para a resposta humana, capacitada pela graça. Então a fé é a resposta humana. Não é uma fé autônoma, mas uma fé despertada e sustentada pelo Espírito. É pela verdade do Evangelho que o Espírito opera, iluminando a mente e inclinando o coração a confiar em Cristo Jesus. Aleluia. Então este texto também nos ensina sobre a perseverança, né? Sobre a perseverança. A mesma obra do Espírito que inicia a vida espiritual é aquela que a sustenta, né? Para sermos perseverantes. Não somos guardados por nossa própria força, mas pela contínua ação do Espírito em nós, que nos santifica progressivamente e nos mantém firmes na verdade, né? Então, cada dia que passa, nós vamos nos tornando mais santos, né? Nós vamos nos aproximando mais de Deus. Isso é pela obra do Espírito em nossas vidas. Diante dessa verdade, meus amados, o nosso coração deve se encher de gratidão e dependência, como Paulo dá graça ao Senhor. Gratidão porque fomos alcançados por uma graça que começou em Deus e não em nós. Foi Deus que nos escolheu desde o princípio, como diz o texto. Dependência, porque sabemos que sem o Espírito não podemos permanecer firmes nem crescer em santidade. Então, meus amados, nós temos uma vida de inteira dependência de Deus, do seu Espírito, da sua ajuda em tudo. Aleluia. Portanto, que isso nos leve a orar mais, a buscar mais sensibilidade à voz do Espírito e a valorizar profundamente a verdade do Evangelho, e que, em meio às lutas da fé, encontremos descanso nesta certeza: aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Glória a Jesus. Que Deus complete esta boa obra em sua vida, que você seja perseverante na fé, seja santo, aleluia, que o Espírito possa santificar sempre a sua vida, como nos diz o texto sagrado. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Oh, que maravilhas! Ele nos escolheu para a salvação, Ele não nos escolheu para a condenação, Ele não nos escolheu para sermos lançados no inferno, não, mas Ele nos escolheu para a salvação, e isso mediante a santificação do Espírito e fé na verdade. Que o Espírito continue santificando a sua vida e que você seja perseverante na fé, que o Espírito sustente a sua fé continuamente. Aleluia. Meus amados irmãos, quero lhe agradecer por sempre estar conosco, ouvindo os nossos devocionais, e eu quero fazer um pedido a você: verifique aí se a sua inscrição ainda está ativa, né? Porque eu tenho observado que às vezes pode cair alguma inscrição, o YouTube pode derrubar a sua inscrição, aí você vai lá e vê se está ainda a palavrazinha inscrever-se. Se tiver, é porque a sua inscrição não está mais válida, aí você clica nela de novo e se inscreve novamente e ajude o nosso canal. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus abençoe sua família, hoje e sempre.
Oremos ao Senhor. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, te damos graças, Senhor, por nos escolher, por nos eleger para a salvação. Aleluia. Senhor, nós te agradecemos, porque a nossa salvação é obra tua, do começo ao fim. O Espírito Santo continua a nos santificar e a nos firmar na verdade. Sustenta-nos na fé até o fim, hoje e sempre. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. E até o próximo, se Deus quiser. Encerramos mais um momento especial da nossa reflexão diária EBD. Que a palavra de hoje continue ecoando no seu coração.